Bom dia, pátria amada Brasil. Meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 9 de novembro de 2025, domingo. Minha solidariedade ao pessoal de Paraná, aquela região que está sendo assolada pelos ventos fortes. Que Deus possa estar ali abençoando e possamos aí, quem sabe, esse governo injusto se levante para fazer alguma coisa, porque esse cara só faz roubar. Mas vamos aqui à palavra de Deus, tá certo? Nosso texto hoje é Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo aqui? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Amém. Glória a Deus. Pode entrar. Tá gravando? Mateus capítulo 24, versículo. Mateus capítulo 24, Jesus ele vai tratar do seu sermão profético, tá certo? Do versículo 1 ao 2 ele fala da destruição do templo, que é o nosso texto hoje. Do 3 ao 14, o princípio das dores. Do 15 ao 28, a grande tribulação, que já aconteceu, foi na destruição do templo. Do 29 a 31, a vinda do Filho do Homem, que é Jesus Cristo voltando, tá certo? Do 32 ao 44, parábola da figueira e exortação à vigilância. Do 45 ao 51, a parábola do bom e do mau servo. Vamos aqui aprender um pouco com a Escritura, com a palavra de Deus, tá certo? O versículo 1 de capítulo 24 de Mateus diz assim: Tendo Jesus saído do templo. Olha, Cristo, ele, uma vez por outra, na sua grande maioria, grande parte, estava no templo. Então, o templo tem a sua importância, tá certo? Agora, por que Jesus ia ali? Porque ali era um lugar de celebração, um lugar de uma suposta adoração a Deus que eles estavam fazendo naquele contexto. E era um lugar onde certamente era discutido as coisas do Velho Testamento, do judeu, dos costumes judaicos e tal. Tudo aquilo que Jesus era judeu, então estava ali, o templo tem a sua importância nesse sentido de reunião, tá certo? E Cristo, usando esse ambiente religioso, ele vai se apresenta como sendo o Filho de Deus, trazendo o reino de Deus, revelando a vontade de Deus para a humanidade. Então, ele usa esse ambiente do templo, que tem a sua importância como local de reunião, para divulgar a sua mensagem, aquilo que ele veio fazer, o Filho de Deus que veio trazer salvação, vida eterna e reino eterno à terra para aquele que crê. Então Jesus ele disse que ele estava saindo do templo, tá certo? Eu quero aqui destacar algumas coisas que é importante. O texto vai dizer que ele ia se retirando. Então Jesus estava dentro de um contexto. O capítulo 22 de Mateus, Jesus ele tem assim combatido os fariseus e os saduceus veementemente sobre a questão da ressurreição dos mortos, que um grupo cria, outro não cria. Então ele combateu isso e tal, no capítulo 22. E no capítulo 23, Jesus assim apresenta a hipocrisia dos fariseus. Ele chama eles de hipócrita em vários versículos do capítulo 23, e um deles ele vai chamar hipócritas que não entram e nem deixam os outros entrar no reino de Deus, tá certo? Então ele vai assim, quando ele tendo dito isso, chamados religiosos de hipócritas, ele vai se retirando do templo, tá certo? Depois de falar dessa hipocrisia religiosa naquele contexto, e o que ele faz? Retira-se do templo. O versículo vai continuar dizendo assim: quando se aproximaram dele seus discípulos. Olha, o discípulo ele sempre andava com Jesus. Então, estava sempre próximo de Jesus. O que eu quero pensar com essa expressão que diz quando se aproximaram dele os seus discípulos? É que essa aproximação tem um sentido especial. Eles se aproximaram numa condição especial para chamar a atenção de Jesus, para destacar a suntuosidade do templo. É exatamente isso que eles se aproximam de Jesus para dizer.
Depois de Jesus ter ensinado, chamado os religiosos de hipócrita, que nem entra, nem deixa os outros entrar no reino de Deus e tal, ensinado dado vários ensinos, os discípulos se aproximam e ele se aproxima com a razão especial. E o versículo vai continuar dizendo, para lhe mostrar a construção do templo. Então, aqui está a constatação daquilo que eu lhe disse anteriormente, que ele se aproxima de Jesus com um sentimento especial para eles, né? Olha, Jesus, que templo lindo, né? Construído por Salomão, nosso pai e tal. Estou aqui só conjecturando, botando essas palavras, tá certo? Mas o fato é que eles se aproximaram de Jesus dessa forma especial para mostrar a grandeza do templo, porque é isso que o versículo 1 de Mateus 24 termina dizendo, tá certo? Eu vou te dizer uma coisa já a partir desse versículo, tá certo? É que Cristo não se impressiona com coisas grandes e bonitas, tá certo? Coisas luxuosas, glamorosas. Ele não se impressiona com isso, não, tá bom? Ele é rei, entrou em Jerusalém montado no jumento emprestado. Já pensou? Então Jesus não se impressiona com um templo bonito, não, tá bom? Estou dizendo isso porque, principalmente, mano, se esse templo Jesus não tiver em primeiro lugar. E no caso aqui, Deus não estava em primeiro lugar, os judeus tinham abandonado tudo, estavam perdidos. Aí o versículo 2, olha a resposta de Cristo. Ele vai dizer assim: Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo aqui? Ou seja, Jesus responde com uma forma de pergunta, mas o porém de Jesus sempre é extraordinário, tá certo? O que é que eu quero dizer? É que ele olhou e disse: realmente o templo é bonito. Vocês estão falando, vocês estão vendo isso aí? Então, aqui é a resposta como forma de pergunta. Esse destaque que Jesus dá para essa beleza do templo tem uma razão, assim, interna nas entrelinhas, que Cristo está dizendo que realmente o templo é bonito, mas ele está chamando a atenção porque as coisas materiais, por mais belas que elas sejam, elas não têm valores nem duração eterna. Ah, já parou para pensar nisso? O discípulo admirado, olha aí, Jesus, coisa linda, né? Tem um cara aí que construiu lá em São Paulo chamando Templo de Salomão. Esse aqui é mentiroso mesmo, porque o de Salomão foi destruído, nós vamos já ver aqui. E o cara fica dizendo que está construindo o Templo de Salomão. É mentira em cima de mentira. A religião só faz isso mesmo, tá certo? Então, não vejo tudo aqui. Quando ele diz isso, ele diz realmente esse templo é bonito. Vocês estão vendo aí, eles estão vendo. Show de bola. Estou entendendo e falando com vocês, o templo é bonito mesmo. Aí Jesus vai terminar dizendo assim: Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra. Isso demanda, querido, uma afirmação de que, assim, o templo, ele tem sua importância, mas mais importante é quem está acima do templo, da religião e de tudo que é Deus, tá certo? Estou dizendo isso porque, ora, dizer que o templo de Salomão, naquele contexto, ia ser destruído, não ficaria pedra sobre pedra, eu vou dizer assim, isso foi um sacrilégio, foi uma coisa frustrante para os discípulos, é hoje em dia para quem defende o templo como aquele é o templo templo do Satanás. E será também, futuramente continuará sendo, assim, decepção religiosa para você que fala mal do templo, tá certo? Jesus entendeu a importância do templo como local de reunião, estava lá, ensinou, e eu estou dizendo para você que o templo é importante. Mas quando Jesus diz isso, em verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, ele está dizendo que esse templo ele tem uma importância passageira, nos protege do sol, da chuva e tal. Dá para se fazer uma reunião com tranquilidade. Se tiver ar-condicionado, melhor ainda, show de bola. Mas, amado, se esse templo não tiver a presença de Deus por pessoas convertidas, ele é um lugar vazio de Deus. Não tenho dúvida nem medo de falar. Nós temos aqui um templo, graças a Deus, é um templo, porque a igreja é quem crê. E nós estamos construindo com muito esforço para a gente ficar na sombra, não levar chuva. Já leva muita chuva fazendo culto, tá certo? Tivemos que correr com caixa de som, instrumento na cabeça e as irmãs estragando a chapinha. Mas hoje está forrado,
está coberto, está forrado, está com um som bom, está com cadeira acolchoada, daqui a pouco tem ar-condicionado, tudo isso é importante. Mas esse templo bonito, feito pelos homens, Jesus, isso aí não vale nada não. Não vai ficar pedra sobre pedra. Se der um terremoto, ele cai. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 e 25, afirma o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O versículo 25. Nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e as coisas. Olha, você faz alguma coisa para Deus, você pensa, Deus não precisa de nada de ti, não, nem de ti. Ele é Deus sem tu, sem eu, sem nada. Ele é Deus e é Deus e é Deus e acabou. Quando nós fazemos algo para Ele, devemos fazer por prazer nele. Estamos construindo para o nosso conforto, mas para a nossa alegria e glória do nome de Jesus. O templo sem Jesus é nada, é vazio, é só parede. Cai. Se passar um trator, derruba. E Jesus vai encerrar o versículo 2 dizendo que não seja derribado. Olha, isso aqui é a história, tá certo? No ano 70, o Império Romano invade. O cerco já vem desde 67, por aí assim, antes um pouco. E no ano 70, o general Tito invade Roma e destrói tudo, destrói o templo, só fica o chão lá e aquele pedaço que ainda existe por lá. Tá certo? Então, destruiu tudo. Jesus profetizou aqui, 70 anos depois aconteceu, literalmente, porque a palavra de Jesus acontece, tá certo? Então, amado, o que é que nós aprendemos com isso, tá certo? O que é que Cristo nos ensina com isso? É que qualquer lugar que você faz uma reunião religiosa, se ela não tiver uma presença de Cristo, ela é apenas um lugar comum. O que faz a presença de Cristo são crentes reunidos pela fé em Cristo, sabendo que Deus está presente na ação do Espírito Santo que se faz presente. Se não tiver isso, se não tiver crentes, pessoas convertidas, é só um lugar. Amém? O templo ele tem a sua importância para os religiosos, assim, no sentido de representatividade religiosa, né? Você olha assim, essa igreja é grande, né? Igreja, templo, né? Aí você olha assim, fica admirado, né? Tem o seu sentido, como local de reunião dos membros daquela reunião, tem sim. Como local de solenidade, de celebrações religiosas, claro que tem. Vai celebrar um casamento no meio da chuva é meio estranho, né? Mas, amado, esse templo, por bonito que ele for, Jesus disse que não ficará pedra sobre pedra, no sentido de que ele não vale nada para Deus. É preciso que haja pessoas convertidas nesse lugar de adoração que Deus nos deu. Amém? Eu estou dizendo essa palavra para você, não estou desfazendo da importância do templo, que é bom como lugar, a gente se reúne, ora, ensina, mas precisamos entender que há uma presença de Deus porque nós estamos lá. Eu estou aqui, Deus está presente aqui, porque Ele habita em mim pelo seu Espírito. Quando eu vou ao templo, que vocês chamam de igreja, é templo, tá certo? De tijolo e cimento, e ferro, e pedra, e concreto. Quando eu vou ao templo, eu sou a igreja que vou adorar nesse local de reunião. Se quiser chamar sinagoga, chame, tá bom? Eu vou encerrar lendo Romanos 8, 9 e 11, que diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que o ressuscitou de Cristo o ressuscitará também. Glória a Deus. A igreja são os crentes. Essa é a igreja de Cristo. Amém, querido? Isso é uma explicação muito breve. Nós estudamos isso aqui. Se você quiser vir aprender, venha. Já tem vídeos aí mais esclarecendo um pouco. Mas estou só trazendo uma palavra para você,
Jesus não se impressiona com o templo grande. O templo suntuoso, sem pessoas convertidas, ele é apenas um lugar de prazeres carnal. Tem para todo jeito. Igreja preta, branca, vermelha, encarnada, azul, amarela, com luz piscando, luz daquele jeito, com rock pesado, com rock maneiro, tem de todo jeito. Mas se não houver pessoas convertidas têm a vida transformada. Eu sei quem eu era, sei quem eu sou. Tenho vontade de fazer muita coisa. Não faço porque Deus transformou minha vida. Se você é crente e continua fazendo o que você fazia anteriormente, você é crente noutra coisa, menos em Cristo. Amém? Isso é uma palavra de Deus para te abençoar. Temos culto hoje à noite aqui, às 18 horas. Vem aí, que nós vamos fazer, nos reunir no templo, como igreja, para adorar aquele que é Senhor da nossa vida, Jesus Cristo, Salvador do que crê. Deus te abençoe. Um templo sem Deus é apenas uma casa feita de pedra e concreto. O Senhor te abençoe e te guarde, abençoe o Brasil. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.